Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Helenildo, nós temos a graça de vivermos este final de semana aqui na Canção Nova, um acampamento chamado Fortes na Tribulação. E nós aprendemos aqui com nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, que a Canção Nova vive da divina providência. Mas a Canção Nova não vive da divina providência apenas naquilo que é material. Tudo que você vê na Canção Nova é fruto da generosidade de Deus, que passa pela generosidade das pessoas. Também o é. Viver da divina providência também é uma forma de dizer que a nossa única propriedade é o Senhor, que nós não temos nada, que nós apenas administramos aquilo que nosso Senhor nos dá. É por isso que aqui no santuário é bonito, porque existem alguns detalhes dourados, que não é ouro, viu? Mas que é uns detalhes dourados no nosso santuário, que significa que este santuário, grande parte dele, foi dado pelas pessoas a partir do ouro enviado ao santuário, à Canção Nova. Ou seja, tantas pessoas que na dor da viuvez enviou a aliança do seu esposo à Canção Nova, porque queria que este lugar fosse verdadeiramente uma oportunidade daqueles que aqui chegarem serem sarados da sua dor. Ou seja, tudo o que acontece na Canção Nova parte da divina providência. E isso não apenas no material, volto a dizer. E o nosso pai fundador sempre dizia que os eventos que aconteciam na Canção Nova, que acontecem na Canção Nova, é regido pela liturgia. É a liturgia que rege o acampamento, e da liturgia brota a graça necessária para aqueles que acompanham, para aqueles que irão acompanhar. É assim, pasmados, prostrados diante da divina providência, que nós olhamos a liturgia de hoje. A liturgia de hoje, a palavra de Deus nos conduz ainda mais profundamente ao mistério da cruz como fonte da nossa força. Veja, a cruz é a fonte das nossas forças. Portanto, a primeira coisa que precisa suscitar dentro de mim e de você é que nosso Senhor não nos enganou. Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que nós não passaremos por dores. Ele não disse que nós não iremos passar por tribulações.
Ele não disse que nós não iremos passar por frustrações. E a frustração, quando se dá a partir de uma pessoa amada, próxima a nós, fere o nosso coração. Mas Ele também já passou por isso. Por isso, dentro desta quaresma, irmão, nos preparando para a Páscoa do Senhor, nesta sexta-feira, dentro do acampamento Fortes na Tribulação, nós somos chamados a contemplar como Cristo enfrentou também as tribulações e a tribulação suprema. E como nós, unido a Ele, nós podemos encontrar coragem diante das nossas lutas. Veja, Ele é o modelo. Nós não temos outro modelo a não ser Cristo o Senhor. E Ele, sendo o modelo, Ele quis redimir tudo o que nós iremos viver. Deus, por meio da sua misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo para que o seu Filho pudesse redimir tudo que eu e você já enfrentamos e iremos enfrentar. Meu irmão, se Ele redimiu tudo, como diz o Padre Jonas, tudo é tudo. Ele já redimiu tudo. E por isso, tudo que você vive, nosso Senhor já viveu. Tudo que você já enfrentou na sua vida de dor, nosso Senhor, por primeiro, enfrentou para te dar sentido sobre aquilo que você hoje vive. Veja, na primeira leitura, no livro da sabedoria, nós ouvimos os pensamentos dos ímpios, que tornam contra o justo e fazem do justo aquela trama própria de um coração maldoso. Veja, eles dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Meus irmãos, estas palavras ecoam a hostilidade vivida por Jesus no Evangelho. Os maus tramam ciladas e eu e você também podemos viver experiências como esta, de pessoas na sua liberdade tramarem o mal contra nós. Talvez você já passou por alguma frustração, por alguma decepção, principalmente diante da maldade dos outros, que voltam a resumir a sua vida a partir de uma inveja e tramam o mal para que a sua vida não dê certo. Meus irmãos, esta hostilidade que Jesus enfrenta no Evangelho, ele circula entre o povo, sabendo que os judeus procuravam matá-lo. É muito claro que o evangelista João, no início do Evangelho de hoje, já deixa isso claro, que ele entra nos lugares à escondida. Por quê? Porque os judeus já tramavam o mal. Mas ainda assim, Jesus segue a sua missão. Veja que bonito. Mesmo diante da maldade dos homens, nosso Senhor não parou diante da sua dor e do seu sofrimento. A primeira coisa que a liturgia de hoje quer nos ensinar é: não depende do mal que há dentro da sua casa. Não importa o sofrimento, a dor, não importa a tribulação que você tem enfrentado, você não tem motivos para parar a sua missão. Você não tem motivos para abandonar o barco. Você não tem motivos para desistir. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos ensina que no meio das ciladas da nossa vida, nós precisamos olhar o para que nós fomos feitos. Meu irmão, todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham em casa, todos nós fomos pensados por Deus. E quando Deus nos pensou, Deus pensou em uma missão para nós. A missão que Deus me deu como padre não é a mesma missão que Deus deu ao padre Helenildo. Não é a mesma missão que Ele deu para o Peter, para os ministérios, para todos aqui do lugar. Não é a mesma missão. Por quê? Porque Deus nos quer
colaborando com o seu reino. E se Ele nos deu uma missão, Ele nos deu meios suficientes para vivermos essa missão. São Tomás de Aquino, quando vai dizer isso, ele cita o exemplo de São José. Imagina, São José foi suscitado por Deus para guardar, ele foi criado para isso. Ele foi pensado assim, para guardar os dois principais tesouros de Deus. Quem são os dois tesouros? A Virgem Maria e o seu filho Jesus. Nosso Senhor foi guardado por São José, a Virgem Maria foi guardado por São José. Quando Deus pensou em São José, Deus pensou em todos os meios necessários para que São José cumprisse a sua missão. Mas se nosso Senhor fez isso, deu a São José uma vida fácil, sim ou não? Claro que não. A missão que Deus pensou na sua vida e na sua vida não passa por uma vida confortável. Ele não nos enganou, ele até disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas coragem, pois eu venci o mundo. Meus irmãos, aqui nós vemos a tribulação em sua forma mais crua. Veja, a injustiça, a rejeição, o plano de destruir o inocente. E nós, por aderir nosso Senhor, nós não somos poupados disso. Eu posso até testemunhar com você tantos irmãos de comunidade, que quando decidiram entregar a sua vida para Jesus, foram hostilizadas pelos seus amigos. Foram rejeitadas até mesmo pela sua mãe, pelo seu pai. Eu lembro de uma irmã que resolveu ir para o mosteiro, mas toda a sua família eram de médicos. E o sonho do seu pai e da sua mãe era o quê? Que ela também fosse médica. E insistiu com todas as forças para que aquela irmã fosse médica. E ela, não querendo aborrecer os pais, ela fez vestibular, passou em medicina, cursou o curso, fez residência. Imagina a quantidade de tempo, imagina a preparação, a purificação do coração dessa coitada. Eu falo coitada aqui não de diminuição, não, mas um coração gigantesco, magnânimo, capaz de dar tudo o que nosso Senhor pedir, mesmo sem constranger aqueles que ela mais amava, mas ela estava com os olhos fixos na sua missão. E depois que ela concluiu o curso, depois que terminou tudo, com o diploma na mão, ela reuniu a sua família e disse: aqui está o que vocês queriam. E até hoje eu fiz a vossa vontade, mas a partir de agora eu irei fazer a vontade de nosso Senhor. Entrou no mosteiro, a família até hoje não suporta a ideia de perder o filho para Deus. Veja, era a tribulação daquela menina, era a dor, o sofrimento dela, e ela foi muito além. Ela não ficou murmurando como eu e você muitas vezes ficamos. Ela não ficou praguejando nosso Senhor, dizendo até, às vezes lá no Nordeste a gente escuta muito isso, a gente diz assim: eu joguei pedra na cruz. Aí dá vontade de dizer: suas ventas também. Porque faz parte da sua vida, filho. Faz parte da sua vida passar por dores, por sofrimentos. E se nosso Senhor permitiu que você passasse por isso, é porque Ele tem muito mais para te dar do que o diabo tem para tirar. Toda e qualquer dor que nós passamos serve para crescermos no amor, para crescermos como gente. Uma vez minha mãe me dizia em casa assim, pode prestar atenção, todos os sofrimentos que nós passamos nos faz melhores.
Todas as dores que nós passamos nos faz melhores. Por quê? Por quê? Porque talvez alguns de nós já não tenham sentido de algo tão divino assim. Na hora da dor, parece que nosso Senhor fica mais perto. A incompreensão, sermos atacados, sermos abandonados, parece que nos deixa mais próximos de nosso Senhor. Que mistério é esse? O Salmo vai dizer isso, mas daqui a pouco eu chego nele. Mas veja, o texto da sabedoria na primeira leitura nos dá uma promessa, no meio de todas as tribulações que nós enfrentamos. Qual é a promessa? A promessa é: o justo, mesmo na tribulação, veja, mesmo na tribulação, o justo está nas mãos de Deus. Essa é a nossa força, irmãos. A força é que nós não estamos sozinhos, nós estamos nas mãos de Deus. E se por um milésimo de segundo nosso Senhor deixasse de pensar em nós, nós viraríamos um pó. Ele cuida de você. E isso precisa encher o nosso coração de alegria. E isso precisa causar dentro de nós um júbilo de dizer, mesmo no meio das minhas lágrimas, mesmo diante das incompreensões da minha família, mesmo diante da rejeição daqueles que eu mais amo, Ele está comigo. E Ele estando comigo, não nos falta nada. No Evangelho, nos mostra que Jesus também passou por tensão. Na nossa vida de dor, nós também passamos por tensões. Por coisas que não saem conforme nós temos combinado, sabe? Que não está diante dos nossos olhos e das nossas mãos a solução. Ele sabe, Jesus sabe, que a sua hora estava próxima, mas que ainda não tinha chegado. Jesus enfrenta a murmuração da multidão, Jesus enfrenta a dúvida sobre a sua identidade, mas mesmo assim, Ele proclama com a ousadia: vós me conhecestes. Vós me conhecereis e sabeis de onde eu sou. Aqueles homens aqui são capazes de dizer: esse não é o filho do carpinteiro. Eles sabem a identidade humana de Jesus, mas não são capazes de enxergar além daquilo que vê. Quando o nosso coração está fechado, nós podemos até enxergar algo, mas aquilo que nós vemos não diz tudo o que nós vemos. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso coração está machucado na dor. Santo Agostinho gosta de dizer que o homem que chora não consegue ver a realidade crua, tal como ela é. Porque os nossos sentimentos nos traem. Os nossos preconceitos também nos traem. Nosso Senhor recebeu sim a murmuração, mas Jesus não se deixou abater pela tribulação que viveu. Nosso Senhor não parou naquela que era a sua dificuldade, na dificuldade com os seus. Ele atravessa com a certeza da sua missão, do para que ele foi feito. Por isso, nós precisamos conhecer o para que Deus nos fez. Nós precisamos conhecer a nossa missão verdadeira, porque senão, meu irmão, nós não podemos confiar plenamente no Pai. E veja, é um convite para nós. O Evangelho de hoje é um convite que diz: nas nossas tribulações, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nós podemos nos perguntar: de onde está vindo a minha força? E se a minha força está baseada no homem, mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar. Mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar, porque este homem que você confia é um abismo para você.
Pode perguntar para casais de 30 anos, 40 anos, 50 anos casados. Parece que tem a atitude da outra pessoa que te faz desconhecer quem ele é. Porque o homem sempre será um abismo. Mas a nossa força não está, a nossa segurança não está nos homens. A nossa segurança está em Jesus. E como Jesus, nossa força vem da identidade de sermos filhos de Deus. Que bonito que o Santuário do Pai das Misericórdias tem estampado este mosaico, que diz da paternidade de um Deus que não desiste de nós. Diz da paternidade de um Deus que não vai simplesmente pelos fatos de sermos limitados e oscilantes, mas um Pai que nos chama a carregar a nossa própria cruz com Ele. Ele estará conosco, independente do que nós fizermos. E o que mais nos constrange como filhos de Deus é perceber, meu irmão e minha irmã, independente do que você fez, mesmo que aquilo que você fez causa consequências na sua vida tão dura, que te causa sofrimento, tribulação e dor, mesmo no meio de tudo isso, Deus não desistiu de você. E o que é mais bonito de tudo isso, que a providência vai nos preparando, é que o salmo que nós cantamos, o refrão diz assim: do coração atribulado está perto o Senhor. No versículo 19, diz: muitos males se abatem sobre o justo, ele não nos enganou. Muitos males se abatem sobre o justo, mas o Senhor de todos eles os liberta. Meu irmão, este salmo, para nós hoje, aqui no acampamento Fortes na Tribulação, este salmo é um grito de esperança. Este salmo é um grito que ressoa na liturgia da igreja, dizendo como um bálsamo para aqueles que sofrem: vai passar. Aquilo que você tem enfrentado vai passar, porque o Senhor nosso Deus nos livra de todo e qualquer sofrimento. Mesmo no meio dos males, Ele nos faz livres. Santo Agostinho, quando ele vai comentar este salmo, e assim eu quero encerrar, ele reflete sobre a nossa proximidade com Deus. E Santo Agostinho diz assim: Ele está mais perto de nós, preste atenção, Ele está mais perto de nós do que nós mesmos, quando o nosso coração está quebrado. Ele está mais perto de nós do que nós mesmos, quando o nosso coração está quebrado. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração está atribulado, quando o nosso coração está quebrado, nós perdemos as nossas seguranças. Nós nos tornamos pobres de espírito. É aquilo que a bem-aventurança que nosso Senhor vai nos ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino. Por quê? Porque os pobres de espírito não têm outra solução a não ser nosso Senhor. A tribulação, quando nos visita, vem para nos visitar com Deus. Padre Jonas nos ensina tanto isso, que existem as visitas de Deus programadas no retiro, no acampamento, numa missa, e existem as visitas de Deus não programadas, que acontecem por meio dos fatos, dos acontecimentos da nossa história. Mas saiba, se no meio da sua tribulação, você tem alguma dúvida disso, você veio hoje aqui para que eu possa dizer com todas as letras, quando você está com o coração quebrado, Ele está mais perto de você que você mesmo. Porque Ele sabe recuperar um coração quebrado. Ele sabe recuperar um coração machucado. Tantas famílias estão se findando pela falta de perdão.
mas na verdade é Ele que nos ensina a perdoar. Sem Ele nós não conseguimos perdoar. Não é na ausência de tribulação, não é a ausência da tribulação que nos salva. Nós não buscamos nosso Senhor para ficarmos conformados, não. Nós não buscamos nosso Senhor para nos ver livres de todas as coisas, porque neste mundo nós teremos tribulações, porque este mundo não satisfaz o coração do homem. O homem não foi feito para este mundo. Mas olha, veja, não é a ausência da tribulação que nos salva, mas é a presença do Salvador nela que nos salva. No meio da sua dor, no meio da sua tribulação, Deus aí está. Deus te trouxe aqui para encher o seu coração de alegria. Pode ser até que as lágrimas corram no seu olhar. Pode ser até mesmo que o seu rosto possam estar machucados pelas dores desta vida. Pode ser que o seu coração esteja ferido, mas eu preciso te dizer que Ele não se ausentará da sua vida. Ele não se ausenta, e por não se ausentar, Ele sofre conosco. Por isso, meu irmão e minha irmã, é bonito que na história da igreja nós temos tantos santos que morreram dando a vida, derramando o seu sangue por amor a Jesus. Recordo de Santo Inácio de Antioquia, que foi triturado pelas feras. E mesmo com um coração oscilante, ele não queria desistir de amar nosso Senhor ao ponto de ser triturado. E Santo Agostinho, caminhando para o martírio, ele expressou, o Santo Inácio de Antioquia, caminhando para o martírio, ele expressou: que venham as aflições, pois o Senhor está perto. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei da sua dor, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho absoluta certeza que a sua casa, o seu trabalho, não está prestes as feras lhe triturarem. Outro santo, São Tito, morreu na Segunda Guerra Mundial, carmelita, descendente de judeu, e morreu a partir de uma injeção. E São Tito, em uma das suas últimas atividades na terra, ele escreveu uma carta para o seu amigo Jesus, dentro de uma prisão, prestes de morrer. Ele escreveu uma carta dizendo como estava o seu coração. E ele termina aquela carta com as seguintes palavras: doce Jesus, fica comigo, pois tudo é bom perto de ti. Não importa o que você esteja passando, mas nós precisamos encontrar doçura na presença de Deus que está aí. Por isso, eu queria convidar a você a fechar os seus olhos por um instante e ter a coragem de olhar para dentro de você, de perceber como está a sua vida, de perceber que o refrão do Salmo é um lembrete vivo, que não importa o tamanho da nossa tribulação, não importa o que nós estamos enfrentando, não importa as nossas dores, a nossa entrega, não importa aquilo que o mundo judiou de nós. O importante é que Deus está mais próximo do que a própria dor. Ele não apenas nos consola, mas nosso Senhor liberta-nos, como nos promete nos Salmos. Meus irmãos, peçamos no fundo do nosso coração a Deus a graça de reconhecer que ser forte na tribulação não significa ausência de lágrimas ou medo de enfrentá-las, mas que significa que, como Jesus nos ensina no Evangelho, que a nossa hora está nas mãos de Deus. Significa, como o justo nos ensina na primeira leitura, que suportar a injustiça, sabendo da nossa recompensa que está com Ele,
e Ele há de nos revelar os seus segredos. Por isso não importa o que você tem enfrentado, não importa a sua dor, não olhe mais para ela, olhe para Cristo que está nela, olhe para a presença de Deus que está nela. Meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo a graça de sermos consolados. Foi por isso que Deus te trouxe aqui, para ser consolado por Ele, para ser restaurado. Ele está com você. Não existe amor maior do que este. Ele está na sua vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito e verdade, em espírito, mesmo na tribulação, em verdade, adoramos o Senhor, te adoramos, Ele é o Rei, Rei dos reis e Senhor. Entrega o teu sofrimento, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, mesmo na dor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver da casa de Deus, de onde flui o amor. Do coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado está perto, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.